1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. Nosso tema está aí, como ouvir a pregação. É a nossa temática, de como ouvir a pregação. Você percebeu o nosso boletim de hoje? Ele está todo preparado, voltado para a questão da importância da palavra de Deus na nossa vida. A pastoral é sobre um homem que resolveu desobedecer a palavra de Deus. O salmo que nós lemos é o Salmo 119, que fala sobre a palavra de Deus. A frase da semana é sobre a palavra de Deus. Aquele que der ouvido a esse livro vai ser um vitorioso sobre o pecado, mas aquele que não der ouvido a esse livro vai ser derrotado diante do pecado. O livro indicado no nosso boletim tem a ver com a palavra. A primeira parte do nosso boletim, ouvir com a palavra Isaías 55. Então o boletim, ele é pensado. Toda semana o boletim é pensado. Foi o pastor Jean-Marc que preparou este boletim. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém? Diga assim: ouvir, acolher e praticar. Vamos repetir? Ouvir, acolher, praticar. Queridos irmãos, a pregação da palavra de Deus está diretamente conectada com a saúde da igreja. A pregação da palavra de Deus é fundamental para a saúde da igreja. Esse texto que nós estamos lendo na carta de Tessalonicenses, uma carta curta, de apenas 5 capítulos, que tem uma curiosidade: todos os capítulos de Tessalonicenses terminam falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Nesta primeira carta, todos os capítulos terminam falando sobre a vinda do Senhor Jesus, porque é um assunto importantíssimo nessa carta que Paulo traz aos seus leitores. Igreja esta, que conforme diz Atos 17, do 1 ao 4, ela foi fundada com 3 pregações de Paulo, durante 3 sábados. Se você vê Atos 17, do 1 ao 4, você vai ver isso, que essa igreja foi fundada através dessas pregações de Paulo. Atos registra isso. E esses 3 primeiros capítulos de Tessalonicenses fala de como a igreja nasceu, capítulo 1. Capítulo 2, como essa igreja é nutrida, e o nosso contexto está dentro do capítulo 2. O capítulo 3, como essa igreja foi estabelecida. 4 e 5, porque essa carta é dividida em 2 partes, como a maioria das cartas de Paulo. 4 e 5, ele fala de como, ele exorta de como essa igreja deve andar. Em santidade, em honestidade, em harmonia, em esperança e em serviço. O texto que lemos está no capítulo 2, onde Paulo está falando sobre esta igreja como uma igreja nutrida pela palavra de Deus. E Paulo está mais uma vez trazendo aqui uma gratidão a Deus pela vida dessa igreja. Já havia feito isso no capítulo 1, quando ele elogia aquela igreja por causa da fé, da esperança e do amor. Mas agora, Paulo está trazendo para aquela igreja, diante daquela igreja, gratidão a Deus pela maneira com que eles ouviam, acolhiam e praticavam a palavra de Deus. Ouvir é muito mais do que apenas escutar, irmãos. E nós vivemos um tempo onde a nossa geração é muito marcada pela imagem, pelo visual, e muito lenta para se dar a leitura. Prova disso é o nosso boletim. Só olha o boletim, abre o boletim, e ela vê a pastoral, tamanho da pastoral, Deus me livre, depois eu leio. Depois eu leio, e esse depois nunca chega.
Nós somos muito do visual, mas do escutar, do meditar, está ficando cada vez mais difícil para nós. Só que nós estamos diante daquilo que é a coisa mais importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Há que se ter uma preparação, há que se ter uma dedicação, há que se ter um envolvimento, uma responsabilidade para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Obviamente que há uma responsabilidade de quem prega. Deve haver um zelo de quem prega. Deve haver dedicação de quem prega. Deve haver esmero de quem prega. Deve haver responsabilidade na parte de quem prega. Mas essa responsabilidade não pode ficar apenas na parte de quem prega. Essa responsabilidade precisa ser dividida também com aqueles que ouvem a palavra de Deus, que estão aqui para escutar a palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para aprendermos como ouvir a pregação. Veja, nesse capítulo 2, Paulo diz assim, olha para o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Tessalonicenses. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, muita dificuldade, muita adversidade. Paulo estava ali, pregando a palavra de Deus. E qual era o conteúdo da pregação de Paulo? O conteúdo da pregação de Paulo era o Evangelho. O conteúdo da pregação de Paulo era Cristo. O conteúdo da pregação de Paulo não era entretenimento, não era brincadeira, não era para trazer sensações, não era para trazer arrepios. O conteúdo da palavra de Paulo era para trazer a verdade de Cristo, que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele trazia isso em meio a muitas lutas, mas continua. Versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo não estava preocupado em agradar a homens. Paulo estava preocupado em pregar o Evangelho, em instruir as pessoas com o Evangelho. Então pesa sobre o pregador da palavra de Deus esta responsabilidade de pregar em dias bons, de pregar em dias maus. De pregar não para agradar ou para bajular, mas de instruir o povo de Deus com a pregação genuína do Evangelho. E a pregação genuína do Evangelho consta de anunciar Jesus Cristo. Diz que o Brasil tem não sei quantos milhões de evangélicos. Toda esquina que você vê tem uma igreja. Mas há que se provar que tipo de pregação está se proclamando naquela comunidade. Pregação para que você fique rico? Pregação para que você não tenha doença? Pregação para que você não sofra? Muito bem, se você anda atrás desse tipo de pregação, você não vai se dar bem nessa igreja. Nessa igreja aqui. Embora Deus possa fazer tudo isso, essa não é a maior preocupação do Senhor. Ele não nos criou a fim de que sejamos ricos, a fim de que não tenhamos problemas, a fim de que não tenhamos doença. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Não foi para isso que ele foi na cruz, deu seu sangue, deu a sua vida, mas foi para que nós sejamos a semelhança dele. Seja rico ou seja pobre, mas que sejamos levados à semelhança de Cristo. E é a Escritura que faz isso. A Escritura arranca o pecador, o perdido do pecado, e faz transportado para o reino do Filho do amor de Deus. É a Escritura que, semeada no nosso coração, como dissemos hoje de manhã, pelo Espírito Santo, que traz o novo nascimento, que faz o cidadão nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. É a Escritura, não é entretenimento, que vai consolar você na hora da sua dor, na hora do seu luto, na hora da sua adversidade. O que vai consolar você
é a escritura fiel. Então, se há uma responsabilidade da parte do pregador, precisa haver uma responsabilidade da parte de quem está ouvindo a escritura. Como você tem ouvido a escritura? Como a escritura tem chegado ao seu coração? E continua aqui, ainda no capítulo 2, versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Quantas pessoas estão pregando a palavra, irmãos, com intuito gananciosos? E elas estão levando a mensagem, não para que mais e mais perdidos sejam salvos, mas para que mais e mais pessoas tragam dinheiro para a igreja. Ministérios pautados na ganância. Paulo está dizendo, não com intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando glória de homens. Não pregava para ficar recebendo tapinha nas costas. Glória de homens, elogio de homens. Porque as mesmas pessoas que te elogiam hoje, amanhã elas vão criticar você. Então Paulo estava muito distante disso, de pregar para agradar homens. Mas o compromisso de Paulo, e deve ser o compromisso de todo pregador, fiel da Escritura, pregar para agradar a Deus e para edificar o povo de Deus. Amém, irmãos? Embora, versículo 7, pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Amor. Pregava a palavra de Deus com amor para aquelas almas feridas e perdidas. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Vamos ler juntos? Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Uma igreja nutrida pela palavra, pregada em meio a labor, fadigas, amor, lutas, sem bajulação, sem querer glória de homem, mas pregando o Evangelho, porque a sua e a minha necessidade maior é do Evangelho, o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho que anuncia Jesus, o Evangelho que fala da cruz, o Evangelho que fala daquele que foi na cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue para perdoar o mais perdido dos pecadores, inclusive o apóstolo Paulo, que se apresenta lá em Timóteo capítulo 1, versículo 15, como o principal dos pecadores. É a responsabilidade do pregador. Suar, batalhar, para buscar trazer uma palavra da parte de Deus com fidelidade. Houve um puritano inglês, conseguiu aí, Sara? Um puritano inglês, e ele disse isso, no século 17, disse: não vindes ouvir com um coração desatento, como se viesses ouvir uma questão que pouco vos interessa, mas vinde com um senso de indizível importância a necessidade da santa palavra. Tendes um trabalho a fazer, tanto quanto o pregador. Deverias estar ocupado quanto ele. Deverias abrir as vossas bocas, digerindo a palavra, pois ninguém pode digeri-la em vosso lugar. Logo, trabalhai o tempo todo, abominando o coração preguiçoso, quanto o ministério preguiçoso. Eu posso dizer porque ela é minha filha, digitou ali errado, Richard Baxter, é com A, minha filha, bichinha botou com O, mas está perdoado. Veja só, ela não vai morrer por causa disso não, viu? Antes de dizer como nós devemos ouvir a pregação, primeiro, como nós não devemos ouvir. Não devemos ouvir a pregação com preguiça. Uma indisposição da nossa mente. Se você quiser levar sua Bíblia para Hebreus,
capítulo 5, versículo 11, você vai ver o autor dos Hebreus dizendo que tinha coisas interessantes, importantes, difíceis de dizer àquelas pessoas, mas elas estavam sendo tardias para ouvir. E sabe qual é a palavra ali para tardias? Ali, na verdade, é um eufemismo. Ele está dizendo assim: vocês são muito lentos, vocês são muito preguiçosos. Então eu tenho coisas para dizer para vocês avançarem, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir isso. Então, 2 perigos é a preguiça, sermos lentos no ouvir, termos a nossa mente indisposta para ouvir. Hebreus 5:11. E ainda outro perigo é a indisposição, é a resistência do nosso coração. É aquela pessoa que ela é resistente. Ela ouve, mas ela não abre o coração. Ela escuta pregação após pregação, mas ela não abre o seu coração. Ela resiste à palavra. Você talvez não saiba disso, mas houveram pessoas que resistiram à pregação do Senhor Jesus, criticaram a pregação do Senhor Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 28 ao 30, quando Jesus, no 18, versículo 18 do capítulo 4, diz que o Espírito de Deus está sobre ele para proclamar para os pobres, para os cativos, para os que estavam sofrendo, trazendo a graça. Mas os legalistas não aceitaram aquele discurso do Senhor Jesus Cristo. Resistiram à pregação do Senhor Jesus Cristo. Então, 2 perigos em nós ouvirmos a pregação é sermos preguiçosos, a nossa mente está indisposta. Às vezes a pessoa está aqui, mas ela está voando. Ela está pensando em tudo, menos na pregação. E a outra coisa é ser resistente, indisposto de coração. O coração não se abre para ouvir a Escritura Sagrada. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em Jeremias 6:10. Por favor, deixe marcado aí e abra a sua Bíblia em Jeremias 6:10. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Jeremias ia pregar a palavra, mas era essa a reação das pessoas. Elas não queriam a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, e para mim também. Cada sermão que nós ouvimos, ou nos coloca mais perto do céu, ou mais perto do inferno. Se você tiver dúvida sobre isso, pode me perguntar no final. Pastor, por que bota mais perto do céu, perto do inferno? Mas esse é um fato. Cada sermão que nós ouvimos, ou nos coloca mais perto do céu, ou mais perto do inferno. E outra coisa, quem é que gosta que Deus escute você quando você fala com Ele? Levante a sua mão assim. Eu gosto de sentir que Deus está me ouvindo. Então, procure ouvi-lo também quando Ele falar com você. Amém? E Ele fala através da Escritura, quando ela é pregada. E Ele fala quando você lê a Bíblia na sua casa. Irmãos, esta igreja tem disponibilizado várias oportunidades para que nós, como povo de Deus, sejamos expostos à palavra, ao ensino da Escritura. Células, segunda, quarta e sexta. Escola dominical, cultos regulares, domingo à noite, domingo de manhã, terça à noite. Sociedades internas que não... Seu filho não vem aqui para ficar brincando, não. Seu filho vem aqui para receber a palavra, na UPA, na UMP. Os homens agora... com o PH todo sábado. Soube que ontem foi uma verdadeira bênção. Reunião das mulheres com a SAF. Então, agora a EBF, a terceira EBF que nós vamos realizar. Oportunidades para que a palavra seja exposta. E para que você, para que eu, para que nós aprendamos essa palavra e pratiquemos essa palavra e pautemos a nossa vida nessa palavra, como falamos hoje de manhã, a nossa vida precisa ser centrada na palavra, nós precisamos
praticar a palavra, acolher a palavra, nós precisamos nos relacionar baseado na palavra, mas para isso, tudo isso começa com o ouvir, o entendimento. Porque tem gente que escuta aqui e sai por aqui, parece que ela não está ouvindo nada. Mas essa palavra só vai valer na minha vida e na sua vida se de fato, de verdade, nós escutarmos a palavra com qualidade. Do jeito que deve haver preparação para pregar, deve haver uma preparação para ouvir, irmãos. De você sair de casa, desligar do rádio, desligar do jogo, desconectar do futebol e dizer, vou para a igreja, Senhor. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra. E chegar aqui, irmãos, como eu falei hoje de manhã, dobrar seu joelho, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, se preparar. Há que se ter uma preparação. Nós não estamos indo para um jogo de futebol, nós não estamos indo para uma peça de teatro, nós estamos indo para um culto onde o Senhor que é vivo vai falar. Ele fala a despeito de nós, falhos, pecadores, limitados, mas Ele fala. E tem que haver uma disposição da nossa parte para ouvir, concentração, silêncio, reverência, para que nós possamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem faz o culto ser um culto que você diga assim, que bênção na minha vida, isso não é responsabilidade do pregador, irmãos. Isso é responsabilidade de quem vem prestar o culto. Se você trouxer Deus para o banco junto com você, você vai sentir a presença de Deus aí, amém? Agora essa pessoa vem, vive a semana toda de todo jeito, de toda forma, quer chegar aqui no domingo e quer o dia a dia. O dia a dia aqui, vamos dizer assim, é o ápice. O dia a dia eu vivo na presença do meu Deus, temendo ao meu Deus, obedecendo ao meu Deus, adorando ao meu Deus, andando de acordo com a palavra do meu Deus. Aqui é o ápice, onde a coletividade da família de Deus se reúne para juntos adorarmos o nosso Deus. Quem faz o culto ser uma bênção na sua vida é você, buscando ao Senhor e se preparando para isso. Amém, irmãos? Então, depois de dizer como não ouvir com preguiça, indisposição da nossa mente, não ouvir com resistência, indisposição do nosso coração, como então nós devemos ouvir a palavra de Deus? Em primeiro lugar, devemos ouvir a palavra de Deus com o máximo apreço. Com o máximo apreço. Aprecie, meu irmão, a palavra de Deus. Como diz aqui, outra razão, versículo 13. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então aqueles moradores de Tessalônica receberam aquela palavra não como palavra de homem, porque não é palavra de homem. Lá em Pedro está escrito, capítulo 1, versículo 20 e 21, que Deus enviou a sua palavra através de homens que foram por Ele inspirados. Esses homens registraram a palavra de Deus. Esses homens foram veículos, foram canais, foram instrumentos. Mas a palavra de Deus, e aquela igreja de Tessalônica entendeu isso, e ela ouviu aquela palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Abriram o coração e receberam aquela palavra como de fato era, com preciosidade, como tesouro. É assim que eu e você temos visto a palavra de Deus, irmãos, como algo precioso, como algo valioso, como algo mais saboroso do que é saboroso, como algo mais valioso do que o que é valioso, como diz o Salmo, que ela é mais doce do que o mel, que ela vale mais do que o metal mais precioso. Então nós temos que ter essa avidez pela palavra de Deus, nós temos que ter essa consideração pela palavra de Deus. Nós vivemos em uma pátria que, apesar de todas as mazelas que tem a nossa pátria, nós ainda temos liberdade de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia, de ir para um culto, de ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, como diz Provérbios 27:7, quando nós temos a barriga farta, nós pisamos até o favo de mel. Provérbios 27:7 diz isso. Quando temos a barriga farta, pisamos até o favo de mel. Por quê? Temos liberdade, temos culto de esquina em esquina, e às vezes isso tira de nós esse valor precioso da Escritura. Mas eis que a profecia diz em Amós 8:11, que o Senhor vai enviar sobre a terra fome não de pão e sede não de água, mas da sua palavra. Portanto, hoje, enquanto eu e você
temos esta palavra bendita e preciosa à nossa disposição, nós precisamos ouvi-la com maior apreço. Posso ouvir um amém? Com maior apreço. Precisamos apreciar a palavra de Deus, tê-la não como palavra de homem, mas como de fato ela é, palavra de Deus. E você abrir a Escritura e você dizer: Senhor, fala comigo. E você sabe, crente, que o Senhor fala. E Ele fala pela Escritura. Ele fala quando o servo de Deus está pregando a Escritura com fidelidade. Então, em primeiro lugar, devemos ouvir a pregação, devemos ouvir a palavra de Deus com maior apreço. Não venha para a igreja com preguiça, não venha para a igreja com disposição, não venha para a igreja simplesmente para cumprir uma tabela, não venha para a igreja simplesmente para, eu vou porque senão vai perguntar por que eu não fui. Venha para a igreja com sede, venha para a igreja com o coração aberto, venha para a igreja desejoso de ouvir a santa, preciosa e bendita palavra de Deus, porque essa é a minha, é a sua, é a nossa maior necessidade. Ouça a palavra de Deus com maior apreço. Aprecie a Escritura Sagrada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em segundo lugar, ouça a palavra de Deus com disposição de coração. Continua aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Acolher. E a palavra aqui, para acolher, meu irmão, é ter o coração absolutamente aberto. É ter o coração como a terra pronta para receber a semeadura. É ter disposição para receber. É ter prazer para receber. É acolher, agasalhar no seu coração a palavra de Deus. É mais do que ouvir. É ter um coração disponível. É ter um coração sedento para que essa palavra entre. Então, nós devemos, conforme diz aqui, ouvir a palavra de Deus com disposição, apropriar-se dessa palavra, receber essa palavra. O Senhor está falando comigo. O que eu tenho feito com essa palavra? O que essa palavra que eu tenho ouvido anos após anos tem trazido de transformação na minha vida? Como eu tenho me apropriado dessa palavra? Além de considerá-la preciosa, além de ouvi-la com maior apreço, mas ouvi-la com disposição do nosso coração, que o nosso coração possa receber de bom grado, com alegria, ouvir com o coração, internalizar, levar a sério, apropriar-se, ouvir profundamente, com um coração receptivo. E um coração mais motivado aprende mais e melhor. Se você vem motivado, meu irmão, você vai aprender mais e você vai aprender melhor. Então nós precisamos ter uma postura de apreço. Nós temos que ter uma postura também diante da palavra de Deus, de uma abertura do nosso coração. Como disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouvir a palavra de Deus com maior apreço. Ouvir a palavra de Deus com disposição do coração. E em último lugar, ouvir a palavra de Deus com expectativa de transformação. Essa palavra transforma. Essa palavra precisa ser aplicada na nossa vida. E aí diz aqui o texto, a partir da parte B. Não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é. Em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, o quê? A palavra estava operando. A palavra estava sendo eficaz, porque ela é eficaz, conforme diz Hebreus 4:12. A palavra do Senhor é viva, que a palavra do Senhor é eficaz. Mas o que acontecia aqui na igreja de Tessalônica? O que Tiago diz no capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Eles não eram apenas ouvintes negligentes. Eles eram operosos, praticantes da palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, mudanças acontecem na nossa vida.
E a mudança que o Evangelho produz na vida do ser humano é de dentro para fora. Nosso coração é transformado. As nossas atitudes são transformadas. Os nossos hábitos são transformados. Os nossos relacionamentos passam a ser governados pela palavra de Deus quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Se há dedicação e responsabilidade da parte de quem prega, precisa haver, da parte de quem ouve, dedicação, aplicação, no ouvir e no praticar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra só funciona se ela for aplicada na nossa vida. Essa palavra só funciona se ela for praticada no nosso dia a dia. E hoje de manhã eu estava dizendo aqui para as pessoas, Deus tem um propósito nesta igreja de a gente ver tanta pluralidade no aspecto profissional aqui. Você olha para um lado, você vê médico, você olha para o outro, você vê mecânico, você olha para o outro, você vê dentista, você olha para o outro, você vê professor, você olha para o outro, você vê coordenador, você vê diretor, você vê profissional liberal, advogado, você vê juiz, você vê tudo. Na nossa cidade de Garanhuns, aqui tem tudo. Agora imagine, de segunda a sábado, todos nós, pastores inclusive, aplicando essa palavra no dia a dia. Colocando de fato e de verdade essa palavra no dia a dia. Porque, irmãos, vai parecer arrogância, mas não é. Eu não vou falar de mim, então eu posso falar tranquilo. Você tem visto que o nosso pastor Jean-Marc, é um homem zeloso com a doutrina, sim ou não? É um homem zeloso com a pregação, sim ou não? Acho que você nunca veio aqui, estou falando dele, e o pastor está pregando, para você não ouvir palavra de Deus. É palavra de Deus que ele prega. Amém, irmãos? E essa palavra de Deus que ele prega, ela funciona, ela é viva. Então, às vezes, a gente, nas nossas reuniões pastorais, que fazemos toda segunda de manhã, que vem chegando as coisas, né? Fulano, ciclano, não sei quem, fulano, betano, meu Deus. A gente fica pensando, aí alguém chega, pastor, o senhor tem que falar sobre isso. Pastor, o senhor tem que falar sobre namoro misto. Pastor, o senhor tem que falar sobre não sei o quê. Meu irmão, mais do que se fala aqui. Mas a questão é que tem gente que ouve, mas não escuta. Ela ouve, mas ela não escuta. Ela quer fazer o que ela quer. Ela quer viver do jeito que ela quer. Ela quer dizer que é crente do jeito que ela quer. Agora vai pecar, mas não vai pecar com a sua consciência tranquila. Porque o que é pecado, nós vamos dizer que é pecado. O que é errado, nós vamos dizer que é errado. Se quiser ficar aqui, tem que ficar para obedecer a escritura do Senhor. Agora, se quiser ficar e fazer o que é errado, não vai ter paz na sua consciência, porque aqui é para denunciar o pecado, irmãos. É horrível você sair por aí e você ouvir, a quarta igreja pode tudo, naquela igreja pode tudo. Não pode. É uma igreja séria, com falhas, com erros, com limitações, mas que procura pregar a palavra de Deus com fidelidade, com sinceridade. Agora tem gente que ela quer viver de qualquer jeito e quer ser crente. Ela quer ter o melhor dos dois mundos. E não pode, irmãos. Jesus disse, ninguém pode agradar dois senhores. Quer vir para cá? Adúltero, ladrão, assassino, fofoqueiro, lésbica, homossexual, gay. Venha, vai ser amado, recebido, abraçado. Mas você vai ser instruído que a sua prática pecaminosa precisa ser deixada para o bem da sua vida. Você vai ser acolhido. Você vai ser amado. Você vai ser tratado. Se quiser. Mas a sua prática pecaminosa, ela vai ser combatida. Não há como agradar o mundo e a Deus. Essa palavra, irmãos, ela só funciona se você colocar em prática, se eu colocar em prática. Eu termino perguntando a você e a mim, de que maneira nós temos ouvido a pregação fiel da palavra de Deus? Se a gente apreciar a palavra
se a gente tiver disposição no coração para receber essa palavra, se a gente aplicar essa palavra, a nossa vida vai ser modelada por essa palavra e, de fato, nós teremos vitória. Vitória verdadeira, vitória maiúscula, vitória em Cristo, vitória de Deus para a nossa vida. Mas isso passa por nós apreciarmos a palavra. Isso passa por nós acatarmos, acolhermos a palavra no nosso coração. Isso passa por nós aplicarmos a palavra no nosso coração. Irmão que está aqui, não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser evangélico. Ou é, ou não é, irmãos. Mas se você se lançar essa palavra, você vai ver quão grandes maravilhas Deus vai fazer na sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas eu estou dizendo que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, ouça essa palavra, aprecie essa palavra, acolha essa palavra e pratique essa palavra. Eu termino com as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que você mais precisa, o que eu mais preciso, é de obedecermos, de praticarmos a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. E você será bem-sucedido, como diz Tiago, em tudo que você fizer. Fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Não está no script, mas eu quero ler com você. Falei sobre isso hoje de manhã. Cadê o louvor? Isso, vamos fazer uma oração com esse cântico. Tiago 1, 22 a 25. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos. Diz assim, juntos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado tudo que fizer. Amém, irmãos? Quem recebe a palavra de Deus, diga amém. Que o Senhor nos abençoe. Feche os seus olhos.